Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o São Paulo que enfrenta a LDU na quinta-feira no Morumbi com a arbitragem do venezuelano Alexis Herrera, o mesmo que apitou o jogo entre São Paulo e LDU, quartas de final da Sul-Americana em 2023. Na oportunidade, o São Paulo venceu no tempo normal, mas foi eliminado nos pênaltis. Hora de falar sobre o São Paulo, que precisará resolver um problema importante se quiser passar de fase. Derrota por 2-0 contra a LDU na altitude de Quito obriga o São Paulo a marcar gols. E aqui que vem o grande dilema. São Paulo, no seu ataque, parou de fazer gols. Dos últimos 4 jogos, apenas uma bola nas redes, aquele gol do Dineno que valeu a vitória contra o Botafogo. Nos outros 3 jogos, derrotas e nenhum gol marcado. São Paulo perdeu para o Santos com o time reserva no final de semana 1-0. São Paulo perdeu para a LDU em Quito, desperdiçando um caminhão de gols 2-0. E havia perdido para o Cruzeiro em Belo Horizonte no jogo em que o São Paulo foi bem, criou oportunidades, incomodou, mas também fracassou na hora de finalizar. E é exatamente esse retrospecto negativo do ataque associado à falta de centroavantes, vale a lembrança de que Caleri, Rian Francisco e André Silva estão lesionados e fora do restante da temporada, que causam preocupação no torcedor e também na comissão técnica, embora tenha registrado para vocês na manhã dessa segunda-feira que Hernan Crespo está cravando a vitória e a classificação do São Paulo na partida da próxima quinta-feira. Só para completar o noticiário, o tricolor contar que a LDU, poupando titulares, perdeu nesse final de semana no Campeonato Equatoriano, derrota por 4-2 para a Universidade Católica. O time do Thiago Nunes é o terceiro colocado no Campeonato Equatoriano, 48 pontos conquistados. Só para completar, registrar também que o São Paulo assinou a renovação do contrato de um menino da base chamado Cauã Edmar, meia de 16 anos de idade, que assinou um novo vínculo com multa rescisória para o exterior de 60 milhões de euros. Jogador que na atual temporada pelo Sub-17 tem 30 jogos e 2 gols marcados. Informação exclusiva no São Paulo, o tricolor já começou a debater como profissionalizar as categorias de base. Cotia vai passar por uma enorme reformulação assim que o Conselho Deliberativo aprovar a criação de um fundo que vai captar até 350 milhões de reais. Júlio Casares, presidente do clube, tem se reunido com grupos de conselheiros para assegurar a aprovação em votação que vai acontecer muito em breve. Em paralelo a isso, uma equipe formada pelo São Paulo debate nomes que podem assumir as categorias de base do São Paulo. A ideia é profissionalizar absolutamente tudo e contar com os melhores do mercado. Queria citar 2 nomes que têm sido debatidos dentro do São Paulo com investidores. O pessoal da Galápagos participa dessa iniciativa, até porque vai ser responsável por um aporte inicial de 200 milhões de reais. Pois bem, Sandro Orlandelli, que hoje atua como diretor técnico do FC Dallas na Major League Soccer, é um nome que agrada bastante. Alguém com passagem por Internacional e também como chefe de scout do Manchester United e da CBF. Outro nome pretendido pelo São Paulo, Gustavo Grossi, argentino e responsável por uma transformação no River Plate. Você vai lembrar que o River na Série B do Campeonato Argentino acabou tendo como grandes protagonistas o Marcelo Gallardo como técnico e o Gustavo Grossi na formação das categorias de base do clube. Hoje o River é um dos times que mais revelam jogadores na América do Sul. O Grossi ainda passou pelo Internacional, também trabalhando com a base, e nesse momento atua na Federação Argentina de Futebol, cuidando do projeto de Copa do Mundo e também de formação de atletas. Então, Gustavo Grossi e Sandro Orlandelli hoje são os nomes mais cotados para assumirem as categorias de base do São Paulo, que promete revolucionar o futebol brasileiro. A ideia do São Paulo é, com dinheiro para contratar os melhores atletas sub-20 da América do Sul, se transformar numa potência ainda maior do que a do Palmeiras, que já garantiu mais de 2 bilhões de reais de vendas de atletas, somente com jogadores formados na base nos últimos 10 anos. Hora de falar sobre o São Paulo para te explicar como foi, do ponto de vista financeiro, o primeiro semestre do tricolor em 2025. Para começar, contar que o São Paulo fechou os 6 primeiros meses do ano com um déficit de 33 milhões de reais, ou seja, o São Paulo gastou 33 milhões a mais do que arrecadou, embora a projeção para o primeiro semestre apontasse um prejuízo superior a esses 33 milhões de reais na casa dos 60 milhões. Então dá para dizer que apesar de ter ficado no negativo, o São Paulo ficou com uma marca melhor do que aquela que já se imaginava. Só para lembrar que o prejuízo no ano passado, ao longo de todo o ano, foi de 287 milhões de reais.
Importante contextualizar que nos primeiros 6 meses do ano, São Paulo também conseguiu diminuir sua dívida bancária de 258 milhões para algo na casa dos 216 milhões. É uma queda de 17%, que faz com que o endividamento bancário do tricolor remeta ao ano de 2023. Em 2023, São Paulo tinha esses mesmos 216 milhões de dívidas com o banco. Essa queda tem muito a ver com o capital gerado pelo FDIC. Foram 135 milhões de reais aproveitados pelo São Paulo, parte dessa grana para quitação de dívidas bancárias, outra parte para custeio de outras dívidas ligadas ao futebol. Ainda restam para o São Paulo pegar desse FDIC cerca de 105 milhões de reais. Só para completar, registrar que o São Paulo precisou recorrer a um empréstimo bancário de 50 milhões de reais com a aprovação do Conselho Deliberativo. Esse empréstimo bancário já estava previsto no orçamento para 2025. Contar também que o futebol gastou 78 milhões de reais a mais do que estava estipulado para os 6 primeiros meses do ano. Até por isso você viu uma série de vendas, várias delas com preços extremamente baixos. Importante registrar, para completar, que de janeiro a junho, São Paulo conseguiu 107 milhões de reais com vendas de atletas, os destaques para William Gomes e Ângelo, além de mecanismos de solidariedade, algumas das vendas mais recentes, como por exemplo do Henrique Carmo, do Matheus Alves e também do Lucas Ferreira, entram no segundo semestre, porque aconteceram após o mês de junho. Se você acredita que o São Paulo vai passar na quarta e quinta, né? Tem gente falando que o São Paulo vai jogar todas as fichas neste jogo. E aí, o que você acha? Eu acho que há possibilidade. Eu acho que é muito difícil fazer 3 de diferença, mas eu achei o São Paulo bem superior à LDU na altitude de Quito. Então isso me faz imaginar que o São Paulo tem a força para pelo menos fazer 2 gols e levar a decisão para pênalti. Seria o meu palpite, tá bom? Nicola, Oscar e Lucas Moura estão garantidos para o jogo de volta da Libertadores? Garantidos não. O São Paulo está trabalhando para que eles tenham condição de pelo menos atuar em um dos tempos do jogo. Eu não imagino nenhum dos dois como titulares, tá? Mas eventualmente para entrar, para jogar 15, 20, talvez 35 minutos, alguma coisa nesse sentido. Beleza? Nicola, seja sincero, você acha que o São Paulo passa de fase? FT, eu acho que há chance. Hoje eu diria que 65% de chance para a LDU, 35% para o São Paulo. A vantagem é muito gorda, é muito grande. Mas ainda acho que vai para pênaltis, tá? E aí vai depender de quem bater melhor as cobranças. Vamos falar agora sobre Lucas e Oscar. Qual a chance dos dois jogadores entrarem, né, nessa partida contra a LDU pela Copa Libertadores? São Paulo tem a necessidade de vencer por 2 ou mais gols de diferença para o clube poder avançar na Copa Libertadores. O clube entende que a presença da dupla pode trazer ainda mais motivação para o grupo de jogadores e também aumentar o nível de confiança da torcida, que promete lotar a Casa São Paulina como sempre faz, né? São 2 jogadores mais experientes do elenco, eles vivem em estágios diferentes de recuperação de seus problemas, mas ambos têm trabalhado para ajudar ao menos por alguns minutos, caso haja necessidade. Em Quito, sem eles, o tricolor perdeu por 2-0. Mas pronto, o meia Oscar, que está mais pronto no momento, quase ficou no banco de reserva na derrota, né, para o Santos, no domingo lá na Vila Belmiro. Ele foi liberado na sexta-feira para todas as atividades de grupo, sem limitações. Ele participou de um treino em campo reduzido no sábado, mas a comissão preferiu preservá-lo para o retorno no Morumbi, né, diante da LDU. Ele está sem jogar desde 19 de julho, quando esteve em campo por 15 minutos na vitória por 2-0 contra o Corinthians e saiu aí com uma fratura nos processos transversos de 3 vértebras lombares, L1, L2 e L3. O camisa 8 perdeu os últimos 14 jogos da equipe. Sem ritmo, deve jogar pouco caso ele entre, né? Eu até cheguei a citar em outro vídeo que, na minha opinião, não seria bom colocar o jogador no momento. Ainda mais por se tratar de uma partida com uma extrema necessidade. Mas caso haja ali, talvez a experiência dele, no finalzinho, caso o São Paulo ainda precise buscar mais um gol, aí sim possa tentar colocar aí o jogador para dar uma mudada. Um pouco mais atrás na recuperação é o Lucas, né? Ele deu sequência à sua evolução após artroscopia no joelho direito e trabalhou com a preparação física na manhã da segunda-feira. Pela primeira vez ele fez atividades aí sem a proteção que vinha usando no joelho.
ele foi ausente aí nos últimos 5 partidas da equipe. Ele passou por um procedimento no dia 30 de agosto, quando foi retirado a fibrose no local, que é provável ali da causa da dor que ele vinha relatando. Sem incômodo e a fim de ajudar, o Lucas tem dado esperança aí para quem quer ver o jogador entre os relacionados de Crespo. Mesmo se estiver à disposição, a tendência é que o time titular seja o seguinte: Rafael, Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. O Cedric, que na minha opinião não deveria ser o titular, e sim o Mailton, Marcos Antônio, Bobadilha, Rodriguinho, Enzo Dias, Ferreira e Luciano, fechando aí a escalação do time. Tá confiante no resultado, tricolor? Deixa aí no espaço para comentar a sua opinião.